Olá, bom dia. Hoje é dia 9 de março de 2021 e nós acabamos de receber o novo decreto da Prefeitura Municipal de Iguaçu, o decreto 3.131. E eu quero falar com vocês o que mudou, o que alterou com esse decreto. E para não falar só das mudanças, sem ver as coisas que ficaram nos outros decretos, a gente vai falar desse decreto num todo, assim você pode desconsiderar os decretos anteriores, ok? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o artigo 2º aqui, as atividades não essenciais. Então o artigo 2º ele fala assim: fica proibido o atendimento presencial ao público nos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços considerados não essenciais, exceto seus colaboradores, observando-se e adotando-se todos os protocolos padrões e setoriais específicos. Acaso mantenha expediente interno com portas fechadas no período das 8 às 20 horas, autorizado o serviço de delivery. Então, assim, as atividades não essenciais, que são aquelas que não estão elencadas na cláusula, no artigo 3º, que ele fala das atividades essenciais, então elas podem funcionar. Você pode estar dentro do estabelecimento com as portas fechadas, com os teus funcionários ali, ok? Porém, o serviço de entrega ou de retirada terá que ser mediante delivery. O horário de funcionamento das 8 às 20 horas e pode funcionar mediante delivery. A gente viu durante o final de semana aqui no município que a Guarda Municipal, o setor de fiscalização, dizia para alguns estabelecimentos que eles não podiam ficar abertos. Eles podem ficar abertos. Eles não podem ter a porta aberta e não pode ter atendimento ao público. Inclusive, o decreto ele é claro em dizer, né? O artigo 1º fala da quarentena, o 2º ele vem, fica proibido o atendimento presencial ao público das atividades não essenciais. Mas ela não diz que você não pode funcionar. Você pode funcionar, desde que não atenda ao público. Ou o atendimento mediante aplicativos de celular, mediante rede social e por meio do delivery, ok? Lógico, quando você tem os teus colaboradores dentro do teu estabelecimento, você tem que ter aqueles cuidados, eu não vou ficar repetindo, que é o álcool em gel e a máscara e etc, etc, etc. Ok? Esse cuidado sempre vai ter que ter daqui para frente até o final da pandemia. Já o artigo 3º, ele vem falando dos comércios e serviços essenciais. E quais são os comércios e serviços essenciais? Preste atenção, porque nós tivemos alterações. Foram pequenas, mas tivemos alterações nesse decreto. Quais as atividades? Então, hipermercados e supermercados e congêneres, açougues, padarias, essas daqui, essas duas podem ter o serviço também de delivery, tá? O restaurante, somente no serviço de retirada, delivery e drive-thru, limitado às 20 horas, vedado o consumo no local. Restaurante, pode funcionar depois das 20 horas, ok? Restaurante, somente delivery e drive-thru. Mas eu quero que você preste atenção nas seguintes orientações. O restaurante, ele não tem o limite de funcionamento, porque ele fala até as 8 horas para o drive-thru. Então, o drive-thru, conforme esse decreto, que é aquele que o cliente vai até o estabelecimento, fica dentro do carro, ele não pode descer do carro e retira o produto. Em alguns casos, lá embaixo, ele até fala em balcão. Mas vamos considerar aqui o que é o drive-thru. Drive-thru, vai com o carro, para na frente do estabelecimento, vem, entrega a comida, ele faz o pagamento e vai embora. Qual a limitação de horário? 20 horas. Por quê? Por causa do toque de restrição. E o delivery? O delivery não tem horário. Inclusive, o delivery ele está um pouco mais embaixo, aonde a gente vai falar que ele não está dentro da restrição. Então, podem funcionar restaurantes, só que deixando até uma coisa aqui que para vocês prestarem muito atenção. Aqui a legislação ela fala restaurantes, ela não diz lanchonetes, ela não diz pastelaria, ela não diz outras atividades que são relacionadas a lanche, a petisco, tá? Então seria interessante consultar a Guarda Municipal, a gente vai estar fazendo isso também, se esses estabelecimentos vão poder funcionar, porque a legislação aqui ele fala só sobre restaurante. Vamos continuar aqui. Feiras livres, vedado o consumo no local, hospitais, farmácias, clínicas médicas, odontológicas, oftalmológicas e veterinárias. Repara que aqui
os estabelecimentos de saúde, eles estavam classificando como veterinário. Aqui já colocou bem claro, veterinário. Pet shop era outra atividade que não estava permitida, agora está permitida. E comércio de produtos de saúde e alimentos para animais. Já está definido certo pela prefeitura que são casas de ração. Então, casas de ração, conhecido também por estabelecimento de saúde animal, podem funcionar normalmente, ok? Segurança privada e pública, meios de comunicação, serviço de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento de água, telecomunicações e internet. Ele não deixava claro internet. Internet está permitido e está claro nesse daqui. Serviços postais, distribuidores de gás envasado, construção civil, indústria sem restrição, ok? Já estava dessa forma no outro decreto, no decreto anterior. Hotéis similares, lavanderias, serviços de limpeza, manutenção e zeladoria, serviços bancários, serviços de call center e assistência técnica de eletrônicos e bancas de jornal. Então, assim, assistência técnica pode, assistência de celular, ó, eletrônicos, eles não estão discriminando se é uma assistência técnica de TV, se é uma assistência técnica de celular, assistência técnica de eletrônicos. Pode funcionar, é serviço essencial. Empresas de locação de veículos, oficina de veículos automotores e borracharias. Borracharia foi incluído neste decreto, não tinha no decreto anterior. Transporte público coletivo já estava. Cadeia de abastecimento e logística, produção e comercialização de insumos agropecuários, transportador, armazém, postos de combustíveis e lojas de material de construção, tudo normal, serviços funerários, atividades religiosas e o serviço de delivery, como ele diz aqui, ó, letra T da cláusula 3ª. Ele fala, entregue em casa sem restrição de horário, só corroborando com aquilo que a gente já disse anteriormente. Aí vamos lá, o parágrafo 2º aqui ele fala, as farmácias, os postos de combustíveis, o serviço de delivery, mais uma vez, meios de transporte, serviços funerários, serviço de energia elétrica e abastecimento de água e serviço de internet poderão funcionar durante o toque de restrição. A gente vai ver um pouco mais abaixo sobre o toque de restrição, ok? Que é das 8 da noite às 5 da manhã, porém, esses serviços que eu citei, que estão previstos no parágrafo 2º, não estão inclusos no toque de restrição e podem funcionar depois desse horário, entre ele aqui o serviço de delivery, ok? Mas o serviço de delivery de atividade essencial, de atividade que não é essencial, não pode funcionar depois. Não vai pegar você que tem uma loja de calçados, uma loja de roupa ou uma loja de utilidades domésticas e fazer entrega depois desse horário, porque não pode, seria dentro da atividade essencial, portanto até as 20 horas. Vamos lá, continuando, parágrafo 3º, fica vedado qualquer tipo de consumo no interior de estabelecimentos que comercializem alimentos e bebidas, devendo-se respeitar as medidas de segurança e protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias para retirada no balcão para o sistema delivery e entrega em casa. Repara que aqui, eu vou repetir aqui, ele fala que, neste caso, poderia ter uma retirada no balcão. Vamos lá, ler de novo. Fica vedado qualquer tipo de consumo no interior de estabelecimento que comercialize alimentos e bebidas, ou seja, não pode comer dentro do estabelecimento. Devendo-se respeitar as medidas de segurança e protocolos estabelecidos pela autoridade sanitária para retirada no balcão. Então, fora a opção do drive-thru, ele traz que os estabelecimentos que podem funcionar aqui, talvez a padaria, ele traz a opção aqui no caso de retirada no balcão, né? E também para o sistema delivery, ok? Então, nesse caso, eu não vou estender para o restaurante, porque o restaurante lá ele fala bem claro, drive-thru e delivery. Então, nesse caso aqui, a gente vai entender como as demais atividades, como por exemplo a padaria, o qual poderia ser retirado no delivery, no balcão, delivery e drive-thru. Os serviços e comércios essenciais, estou no quarto aqui, deverão garantir a observância de todos os protocolos padrões e setoriais específicos, sendo considerado como indispensável. Eu não vou ler esse parágrafo inteiro, mas eu quero e vou chamar a atenção de vocês e puxar a orelha de muitos clientes nossos aqui da Pesqueira que não leu. Nós enviamos por lista de transmissão o decreto. Então o vídeo ele é um complemento, ele é um esclarecimento, ok? Mas você deve ler o decreto.
E no decreto, nesse parágrafo 4º, ele fala do distanciamento, da plaquinha, da quantidade de gente, 40% do local, né? Então eu vou pedir para vocês lerem isso daqui. Ter um pouquinho de trabalho também, não simplesmente seguir somente as orientações do vídeo. Dá uma olhada, vê o que lhe cabe. Por exemplo, todas as máquinas de cartão de crédito deverão ser revestidas com filme plástico. A gente não vai falar isso no vídeo, ok? Pega o decreto, pega ali as condições e fala o que eu preciso adaptar para o meu estabelecimento. E você vai ser o responsável se for autuado por não observar isso, ok? Vamos continuar aqui. As igrejas, a gente já tinha falado no decreto anterior, vai poder funcionar com a capacidade de no máximo 30%, ok? E também tem as condições, diminuiu, era 40 para 30. Artigo 5º, fica proibida a permanência de pessoas em lugares públicos após as 20 horas, isso é normal por causa do toque de restrição. O toque de restrição está no artigo 6º, ele diz que fica proibida a circulação de pessoas no período entre 20 horas e 5 horas da manhã seguinte, excetuando-se os deslocamentos essenciais e aquelas atividades que a gente falou, que são os deliveries, né, os postos de combustíveis, os hospitais, as drogarias e farmácias e etc. O que mais importante aqui? Vamos descendo, ele está falando aqui da parte da prefeitura, do que a prefeitura vai ter atendimento. Bom, e por fim, ele vem exatamente dizendo que esse decreto entra em vigor na data de hoje, 9 de março. Esse decreto saiu há cerca de 50 minutos atrás, 1 hora talvez, e a gente já está passando para vocês esse decreto agora, ok? Tá com dúvida? Quer saber se a sua atividade pode funcionar? Entra em contato com a pesqueira o mais rápido que puder. Não vai abrir e dizer que a sua atividade é essencial sem ser essencial, ok? Um grande abraço e a gente está à disposição. Tchau, tchau.